Olá, Marise, Marise Sampaio, de Salvador. Que bom ter você aqui. Muito obrigado da tua disponibilidade em estar conversando aqui com a gente, né? Esse aqui é mais um bate-papo sobre as constelações familiares, né? E aí eu queria conversar um pouquinho com você. Eu te encontrei, eu fui até o seu instituto em Salvador em 2007, né? Quando fui fazer um curso com a doutora Ursula Frank Bryson, você e a Kátia, né, organizavam essa formação internacional, e foi lá que eu conheci você, a Úrsula, e aí a gente iniciou todo um caminho de parceria, né? Então, queria que você contasse um pouquinho como foi o teu caminho com as constelações, com a doutora Úrsula, e depois desse trabalho que você desenvolveu específico com as mulheres. Então, Olá, Glaucia, seja é um bem-vindo. prazer estar com você, né, com vocês, com você e Oswaldo, né? A gente, eu acho que iniciou essa amizade, eu posso dizer assim, lá em 2006, que você está dizendo, eu não me recordava. Na verdade, esse período é anterior à criação do Instituto 89. Né? O Instituto eu criei junto com o Jorge, acho que em 2015, né? Quando ele também saiu do mundo corporativo, a gente se juntou num novo momento da minha história com as constelações. Porque o momento inicial foi junto com Kátia Lima, ela me convidou, a gente ainda estava como alunas do Core Energetics, né? Uma metodologia, um trabalho de terapia corporal. Nós éramos psicoterapeutas, né? Ela psicóloga e eu psicoterapeuta, e ouvimos falar da constelação lá pelo ano 2000. E tinha um dos professores do Core Energetics, o Lawrence Wist, que também era treinador em constelações. A gente não sabia absolutamente nada sobre as constelações. Quando me explicaram, eu achei que era uma maluquice, porque me explicaram assim, né? Não, você traz um tema, reúne algumas pessoas, elas representam algo, e no espaço de meia hora, uma hora, surge uma solução sistêmica. Antes de ser terapeuta corporal, eu era terapeuta sistêmica, eu sabia da potência desse trabalho sistêmico, mas eu achei que aquilo era muito mágico, né? E assim, caminhavam várias gerações, não sei o que e tal, e eu achei aquilo tão estranho. E aí eu falei, olha, vamos ver, né? Mas as pessoas que falavam disso eram muito sérias. Então, a gente começou a validar a importância de tentar conhecer. Então, nós falamos com alguns colegas, a nossa história nas formações internacionais começou assim, muito despretensiosamente. A gente queria mesmo era conhecer. E todo mundo curioso, fizemos um grupo de uns 40 mais terapeutas naquela época, o método também era dirigido mais a psicoterapeutas, e a gente tinha, na véspera do Natal, era a data que Lawrence podia vir. E a gente tinha um grupo de 40 pessoas, tão curiosas Quando quanto foi nós. isso? Mais ou Quando menos no foi? ano 2000, Tá. dezembro de 2000 ou 2001, eu não consigo precisar agora. Mas assim, eu sei que era véspera de Natal, era dia 23, por aí, que era a data que ele tinha, ele passou o Natal aqui. Enfim, e aí começou a nossa jornada com as constelações, eu fui experimentando, validando, entendendo que aquilo era feito por pessoas muito sérias, né? E Lawrence que nos apresentou a Úrsula, né? Então, com o tempo, a gente se afastou também da parceria com Lawrence, e nesse movimento de crescimento, né? Úrsula nos apoiou muito, né, com a certificação, e abriu a gente as portas para o mundo mesmo, né, para novas parcerias. Então, tem sido assim, desde essa época. Eu parei em 2015, encerrou esse ciclo, que foi muito benéfico e de muito crescimento para todos nós, né? Formamos 6 Expansão, né? grupos, junto com Expansão, né? Kátia, isso. E a partir daí, eu acho que expandiu mais, porque eu já acreditava e queria fazer isso, um dos motivos, né, que a gente foi desalinhando. Eu sabia que a constelação era para todas as áreas, de alguma forma eu entendia isso, já lá mais atrás, né? Então, o primeiro trabalho que a gente fez foi com o Sam Storr, que ele não tinha ainda feito nenhum workshop na Bahia. Então, o Instituto já começou inaugurando também o trabalho sistêmico em outras áreas, né? E aí você falou, não sei se você já falou do trabalho com as mulheres, não perguntou ainda não, né?
Mas, sim, mas eu acho que o trabalho com as mulheres começou bem antes de 2015, não foi? Ou não? Olha, o trabalho com as mulheres, na verdade, eu comecei antes das constelações, só que não era em constelações, obviamente. Era um trabalho com os mitos das deusas gregas, numa abordagem mais junguiana. Então, são funções, são arquétipos do feminino, um trabalho de autoconhecimento muito interessante. Então, quando eu vim para as constelações, claro que todo constelador ele traz a sua bagagem, né? O seu background, de onde é que ele veio, os saberes que ele tem, tudo isso é muito, eu acho que se mistura, né, com a constelação. União de Então, saberes. Eu sempre coloco isso, que a gente vai agregando saberes e uma exatamente. técnica vai se misturando com a outra, né? Eu acho que isso aí é sem outra possibilidade. Inclusive, eu acho que a qualidade da constelação está muito vinculada a essa bagagem e à pessoa do constelador, né? A gente não pode se separar disso. Então, o que você observa, o que você contribui também, colabora com os campos que se formam no momento de uma constelação, tem muito das suas próprias referências, né? Então, foi mais ou menos natural que eu criasse um trabalho voltado também para o feminino. Então, foi mais ou menos em 2003. Juntou, né? Eu tá fazendo as constelações, eu falei, isso serve, mas assim, a gente pode... Eu pensei primeiro olhar as deusas na ancestralidade, meio que uma mistura, mas depois eu distingui bem, porque eu achei que seria importante a gente focar mais, e tinha conteúdo suficiente para isso, né? Focar mais um trabalho com mulheres voltado para a ancestralidade feminina. Então, a relação que nós temos com a mãe, com as avós, com as bisavós, com as irmãs, esse trabalho ele é muito vivo, então ele vem se construindo ao longo desse tempo, de 2003 para cá, né, já é bastante tempo, foram muitos grupos que nós fizemos, acho que as mulheres aproveitam bastante, e tem alguns exercícios sistêmicos que eu fui criando para o trabalho, mas a cada grupo surgem coisas novas, porque é um novo campo, são novas mulheres, são novos conteúdos, né? E eu não sou a mesma a cada vez que acontece também, né? Então, é um trabalho que eu entendo que é co-criado também com cada grupo específico, mas ele é inteiramente baseado em constelações e, claro, na minha visão, que já era ampliada para o próprio feminino, né? Então, o convite é muito para que a gente olhe os padrões, né? Como eles se repetem, aquilo que a gente traz na gente, né? Que tem a ver com a história da nossa mãe, né? Das nossas avós. Como a gente não é tão individual assim, as pessoas dizem assim, eu não sabia que tinha tanto de passado em mim, né? E principalmente as que ficam mais revoltadas com a história lá, como ela aconteceu. Uma das coisas que a gente trabalha tem muito a ver com isso, né? Com as grandes vingadoras do clã. Elas saem entendendo que, pronto, as coisas aconteceram daquela forma. E uma boa maneira de honrar os seus ancestrais é você abrir um espaço novo, né? Daí eu entendi que o que a gente cura na gente, né, serve às gerações futuras. Então, eu acho que as mulheres ficam muito mobilizadas por essa esperança também, de que aquilo que é curado nelas vai servir as filhas, vai servir as netas, as irmãs, né, as outras mulheres, e de alguma forma a gente sabe que cura o passado também, não porque a gente possa modificá-lo, mas porque a gente pode deixar ele em paz, né? Se a gente vai ver o que é o passado, né, diante da nova ciência. Talvez sejam esses pedaços aí que não foram bem solucionados da história. E quando a gente Eu acho pode... que muda a vibração do sistema, né? Então, Muda assim. né? Você muda a sintonia e até apresenta um novo caminho, até apresenta uma nova possibilidade para o teu sistema familiar, porque o trauma transgeracional ele vira um arquétipo, né? Então todo mundo pensa igual e quando você revela aquilo, equilibra, descarrega, descongela, você está trazendo uma nova possibilidade para todo o sistema, para o futuro, para o presente e para o passado, né? Exatamente. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, pelo menos da minha raiz, né, vindo da psicoterapia, é como se a gente olhasse também para o passado com esse desejo, vou me apartar disso. Eu não tenho nada a ver com essa história, né?
E a gente sabe que não é assim. E como você inconscientemente carrega tudo isso, e nesse nível da lealdade invisível, como você reproduz. Então, você está muito mais intrincada nesses traumas e nas dificuldades que existiram no seu clã, do que quando você pode olhar com respeito para isso, olhar desse ponto de maior compaixão, dessa abertura, né? Como a constelação permite. Então, eu fico vendo assim que na psicoterapia é mais ou menos como cortar com as raízes. Eu não quero esse passado. E nesse trabalho do feminino ancestral é o contrário, é um resgate das raízes. Então, é poder dizer, eu posso até traí-las, mas e com todo o amor, não é nem mais, né? Vou traí-las com amor, né? E com a conexão profunda com as minhas raízes. Eu ainda sou uma de vocês e posso fazer diferente. Com essa força que vem das minhas raízes mesmo, né? De todo mundo que está atrás. Olha, a mão sumiu de novo. De todo mundo que está atrás. Então, muito... mas é interessante essa expressão que você está usando, né? Eu posso traí-las. Logicamente que eu entendo esse conceito da lealdade invisível, que é assim mesmo que a gente fala, mas é interessante, né, a gente colocar aqui que é uma traição no sentido de não dar continuidade, mas é uma cura, uma libertação de uma estratégia de sobrevivência que foi absolutamente necessária. E quando eu reverencio essa estratégia, eu não preciso mais representá-la. Então, daí, não é mais uma traição, porque eu estou integrando, porque eu estou incluindo, porque eu estou colocando aquilo, eu estou tomando daquilo. Então, eu não representar mais aquilo é porque eu já tenho integrado aquilo dentro de mim. Aí eu consigo mudar o termo da traição. Nesse momento... A gente usa muito esse termo dessa forma provocativa mesmo. Porque compreendendo que, para a criança, o desejo é de pertencimento, então a traição seria um risco. Então, é ir além mesmo da contradição, né? E dizer, com vocês no meu coração, eu sou uma de vocês e eu posso fazer diferente. Porque algo que a princípio, a constelação não via tanto, é exatamente esse campo de infinitas possibilidades. Mas a gente só pode alcançar ele quando a gente está muito enraizado em quem a gente é, né? E tendo um trabalho mais profundo também a nível inconsciente, e do nosso inconsciente coletivo, né? Familiar. Então, eu acho que é um trabalho que dá para olhar bastante. Ele, na verdade, começa, Gláucia, um pouco antes. Eu escrevi um workbook, né? Com várias perguntas para que as pessoas possam ir criando intimidade com isso, mergulhando na história, procurando conhecer a história da família. É interessante ter uma pessoa que participou, que a família dela já tinha um livro, né, de árvore genealógica e com toda a história, do lado paterno, e depois do feminino ancestral, ela envolveu tanto a família que eles escreveram do lado materno também. Ela criou um trabalho lindo com a netinha do coração ancestral, onde elas desenham no banheiro, uma coisa bem feminina, né? Que serve as pessoas de um modo muito prático no dia a dia. E as pessoas poderem também sentir essa gratidão, né, por tudo que foi. Então, claro que quando eu falo trair, é uma coisa tão inundada de amor e de respeito, de reconhecimento, só dizer assim, olha, eu vou fazer diferente, porque eu tenho vocês, e porque essa história foi vivida antes de mim. Então, é possível já, né, dar um passo diferente. E um contraponto mesmo com a psicoterapia, que às vezes nega isso, né? Eu sou uma pessoa completamente diferente. É muito no fortalecimento desse ego, né? Dessa coisa individual que a gente não é, né? A gente sabe que não é. Então, quando você aceita que você é tão coletivo, tem tanto de história em você, você pode evoluir a partir do que você é, né? E com tudo integrado, como se falou. Acho que a palavra é essa, né? É integração dessas histórias. Porque aqui, né, então, eu raciocínio de um jeito, mas acabo sentindo do jeito da necessidade do pertencimento. Então, por mais que eu entenda, queira, tenha lógica, raciocínio lógico em cima disso, no fundo, eu não sinto daquele jeito. Então, isso traz uma dicotomia entre o ego
e o movimento de alma que a gente carrega, né? Então, eu acho que o grande benefício do pensamento sistêmico e transgeracional é você conseguir achar a origem de uma sensação interna que não dá sentido na sua biografia. Quando você busca aquilo na tua biografia, aquilo não faz sentido, mas quando você busca aquilo no transgeracional, aí você enxerga, entende, a sensação vai lá para a origem, sai de você. É muito interessante esse movimento, essa autorregulação, né? Quando você amplia o estado de consciência para o transgeracional. Exatamente. E eu acho que é um alívio para as pessoas, né? Entender que aquilo faz sentido em algum lugar, né? Porque essa coisa do que a gente adota de sentimento, né? É tão estranho, né? De onde vem isso, né? De onde vem essa tristeza, ou essa dor, ou essa dificuldade em realizar uma área da vida. Então, a gente parte de algo muito prático, né? Eu acredito num trabalho muito prático também. Quais são as dificuldades que essa mulher tem agora? É sobre isso que ela vai trabalhar. E aí, com o que ela já pesquisou antes, ela vai conectando a dificuldade com o que está nessa história. E também a gente se abre para compreender as mulheres que estão esquecidas, né? Que foram excluídas. Então, eu acabo que explico também um pouco isso, né? Como a força está no excluído. E é muito bonito também, porque no final a gente parte de uma coisa bem pessoal e termina honrando as etnias. Então, é uma constelação coletiva, onde a gente pode entrar no campo. Primeiro, eu fazia somente, isso é interessante, como o trabalho tem crescido, né? Com a presença e essa criação conjunta. Porque eu começava somente os indígenas, depois os portugueses, aqueles primeiros, aqui no caso da Bahia, né? Porque a gente fazia só aqui. Então, tinha mais os portugueses, depois os negros, os africanos escravizados, né? E, com o tempo, as pessoas foram incluindo. Não, eu quero incluir também os italianos, outros europeus, a gente já incluiu mais imediatamente, né? Porque já tinha na história, até na minha mesmo, né? Eu tenho um bisavô italiano, então, junto com os portugueses, já entrava, e a gente representava eles numa constelação coletiva, e é muito forte esse momento também, quando você entra nesses campos para ser abençoado por eles, né? Ou as pessoas que têm isso, poder transitar entre eles e misturar essas raças, essas etnias, com mais paz dentro de si. Eu, falando com você agora, lembro de uma constelação, eu faço algumas constelações individuais, que uma mulher passava no meio deles, né? E ia caminhando e integrando isso. Era uma vivência de muita dor para ela, porque tinham negros que foram escravizados, a mãe era negra, o pai era branco, e essa história era muito viva ainda nela, né? E isso é difícil, a gente sabe. E quando pode olhar e agradecer a todos, eles foram se apaziguando de uma certa forma, e compreendendo que aquela união ali serviu à vida, e aquela vida que a gente tinha ali presente, no corpo daquela mulher, né, vinha de outras dinâmicas também, que não eram só de dominação, né? Existiu amor, existiu prazer, existiu necessidade dessa união, né? E estava ali a serviço da vida mesmo, né? É um momento de humanizar a história, né? Sim. Não é só um aspecto, não tem só um olhar, não é só uma emoção. Tem que humanizar aquilo. Aquilo é um composto de aspectos acoplados, misturados, e somos resultados de muitas influências, de muitas forças, né? É interessante, porque, para mim, a história passou a ser mais leve mesmo, né? As pessoas se referem muito a isso. Eu posso sair com essa leveza, porque a gente vai compreendendo desse ponto que as constelações ajudam a olhar, né? E assim, como é que aquilo pode ser diferente? Chegam muitas vingadoras, né? Assim, e agora eu vou... elas acabam se identificando com ambos, né? Tanto com a vítima quanto com o algoz. E, às vezes, fazendo o papel do algoz sem perceber. Então, na vingança, né? Então, eu acho que é um peso que sai do ombro dessas mulheres, né? Que estão querendo viver esse feminino também, por esse viés da vingança, né? Agora eu, como mulher, vou fazer tudo diferente. Elas se tornam muito parecidas com... A outra polaridade, né? A outra polaridade. Exatamente, porque fica compensando. No fundo, a gente
ou se submete ou compensa, ou se revolta ou se submete. Mas, Ou no fundo, a integra, gente está... né? Ou integra, que é a É, terceira possibilidade, que aí vem a liberdade. Eu acho que isso é o mais lindo das constelações, é, porque a é, liberdade vem pela inclusão, vem pela integração, vem pela aceitação, e não é, nem pela negação, pela revolta ou pela rejeição, né? Vem pela é. integração, isso é maravilhoso. E eu acho que isso também é um aspecto novo do trabalho com mulheres, porque normalmente, né, os grupos de mulheres, não sei se você já percebeu isso, mas tem muito com razão, isso existiu mesmo, não é um desculpar do passado, né? Não é desculpar o que existiu de difícil mesmo. É só a gente compreender como a gente pode lidar com isso de uma maneira mais construtiva, até para honrar esse passado. Já teve tanta dor, já teve tanta dificuldade, por que eu vou ficar somente na polarização, criando novas vítimas também, né? Então, isso é um pouco difícil de explicar, mas no trabalho é muito fácil das pessoas tocarem isso, porque elas tocam de coração aberto, né? Com nível de compaixão, de compreensão, né? Que eu acho que só as constelações mesmo, né? Essa vivência que a gente tem de tantos anos, de ter experimentado tanta coisa, é quase que natural que você entre nessa possibilidade do não julgamento, né? Como foi assim, foi tão difícil. E é claro, também você ganhar a força de se posicionar agora, porque tem novas tiranias acontecendo aqui e agora, então a gente também não precisa, né? Que eu acho que é muita confusão que existe, né? Nessa compreensão que é sutil. Então, a gente pode também dizer não, embora não seja uma exclusão, né? Mas é um limite. E isso é importante dos consteladores distinguirem. Mas eu acho que fica bem fácil das mulheres entenderem isso. Como elas não precisam mesmo repetir, nem de um lado nem do outro, mas ter um mínimo de liberdade dentro disso que a gente já sabe que sei lá, nós trazemos, né, como tão coletivos que nós somos, né? A gente se acha tão individual, nem sabe. E aí as pessoas começam a pensar, meu Deus, e é isso. Eu pensava só na minha mãe, mas eu estou vendo como eu repeti a minha avó, ou como, enfim. O que é interessante para mim é observar, quer dizer, isso não é algo que você vai falar que ela tem que sentir. Isso Claro, acaba acontecendo, e isso é o fenomenológico das constelações. A inclusão gera integração, que gera compaixão, e você muda de lugar diante da inclusão. Então, quando você inclui o que foi, os fatos, o que seja, né? Você gera uma nova capacidade de sentir, um novo lugar para você sentir. Então, o que eu acho muito interessante é que você não fala para a pessoa, você tem que se sentir assim ou assado. Aquilo acontece espontaneamente pelo fenomenológico da inclusão dos fatos do jeito que foi, dessa ampliação de consciência. Isso é absoluto, né? É e muito... dependendo do que ela esteja vivendo, isso não vai ser tão imediato. A gente sabe que leva tempo, né? Mas assim, se abrem portas ou portais, né? Onde você pode ir construindo essa nova história com o que você tem agora, com as suas possibilidades desse momento. Isso também é importante que se diga. Não, a gente não vai prometer que milagres aconteçam, porque eu acho que as constelações são um passo importante no processo de transformação das pessoas. Mas eu digo, olha essas perguntas, né, esse entrar nas histórias que você começou agora, isso vai ser um trabalho para a sua vida inteira. Não vai ser no workshop Feminino Ancestral que você vai resolver tudo. Mas é claro, eu acho que impulsiona, que realmente abre isso. E às vezes eu encontro pessoas tempos depois e elas ainda se lembram do que viveram. Agora, na pandemia, me comoveu muito. Eu acho que nem eu mesma me dou conta completamente da força que isso pode ter. Isso é claro que é uma qualidade daquela mulher que toma isso como um presente grande, né? Mas eu ouvi coisas assim de alguém que perdeu um parente e dizer como eu senti a força dos meus ancestrais, como eu lembrei do trabalho que a gente fez, que aquela conexão serviu para isso. Eu fico bem tocada assim, né? E feliz de fazer parte de um movimento que provoca esse tipo de suporte, né?
na vida das pessoas, né? No dia a dia delas. Eu acho que é bacana também você lembrar disso, porque tem imagens que são muito poderosas, né? Que a gente coloca a mãe, as avós, as bisavós, né? E vai se ampliando aquele mulherio todo atrás. Eu boto todo mundo quando é no presencial. Aqui no online, que eu comecei a fazer, eu tive que adaptar algumas vivências, mas não perdeu essa força, né? Porque as pessoas estavam ali, e o grupo também se apoia muito, né? Que eu digo, o melhor do grupo de mulheres é o próprio grupo, que o grupo se ensina, o grupo se contagia positivamente, né? E eu perguntei no final, como vocês estão? Já estão amigas de infância? Estavam, essa primeira vez, né, que eu pude experimentar. Falei, então, o objetivo se cumpriu, né? Que eu acho que também tem isso, de apontar para essa rede de cooperação e de apoio que as mulheres podem tecer, e é muito natural que elas façam isso. Ainda mais quando elas começam a sentir, né, essa energia das avós, das bisavós. Era um tempo que as mulheres eram talvez menos competitivas entre si e se apoiavam muito. Eu acho que estou pensando nisso agora, né? Mas quando elas se juntam, elas estão muito abertas para isso. Também não tem homens no meio, né? Então é mais fácil disso acontecer. Uma ajuda a outra, uma dá suporte para a outra. Isso. Normalmente se cria um grupo de WhatsApp que leva anos. Eu tenho um monte que me incluem lá e eu fico vendo, né, depois de muito tempo. Eu fiz também uma coisa quando eu viajava para fazer, de fazer mais pelo Nordeste, pelo Norte. Eu achei que seria mais legal, né, fazer dessa maneira. E meu projeto era viajar para muitos lugares, levando o feminino ancestral. A gente também tem uma ideia de tentar ensinar ele, né, de alguma maneira. Como tem exercícios... Que boa notícia. Essa é uma boa notícia. Porque tem os rituais, né? Tem muitos rituais, um trabalho feito com rituais e com exercícios que eu fui criando para que se cumpra, né, esse objetivo de fortalecer as raízes, né, e de, ao mesmo tempo, ter impulsos de novos padrões, né, transformação daqueles padrões, mais cura mesmo, para o que vem se repetindo, que não tem mais motivo que a gente perpetue a partir daqui. Então, tem alguns exercícios bem pontuais. Mas eu acho que o mais importante é que essa consteladora se trabalhe bastante dentro disso, né? Que é como eu falei no início, é a pessoa do constelador que vai ser também um grande instrumento, além da constelação, para você ter a postura certa, para você ter a humildade conveniente, né? Diante disso que é tão maior que a gente. Então, eu acho que a pessoa precisa curar também algumas coisas em si, né? Porque se a gente não olhar para o nosso próprio sistema com essa possibilidade, você não tem como ajudar ninguém. Você pode fazer todos os rituais, mas não vai acontecer. A gente tem sorte, né, Glaucia, de ter esses professores que a gente tem. Então, você vê Lázaro, ele senta ali, tem um processo incrível acontecendo, e que eu acredito que se deve à presença dele, né? A Úrsula com não tenho dúvida, porque você falou que você começou no ano 2000, 2001. Eles estão desde 1980, né? Os anos 80, os anos 90, todos cresceram junto com o Bert Hellinger, com Matthias Varga, Guni Baxa, Gunther Weber, quer dizer, Jakob Schneider, Siglin, todos eles que foram os construtores ao lado do Bert Hellinger, né? A gente teve a nata da nata. Então, eu acho também isso. Assim, nós tivemos os melhores profissionais com a experiência mais profunda e com muita sabedoria, e porque a prática da constelação é uma experiência de expansão de consciência, porque você, enxergando a história, você enxerga a humanidade como ela funciona de fato. Você sai da idealização e vai para os fatos. Você realmente lida com uma verdade da humanidade. E essas pessoas têm muita experiência, né? Então, realmente, nós tivemos, assim, eu me sinto muito privilegiada. Verdade. Eu me sinto muito privilegiada de poder, primeiro,
de você ter feito todo esse movimento, você e a Kátia, né? E dar esta oportunidade aqui no Brasil de trazer esses profissionais, quer dizer, eu conheci a doutora Úrsula Frank na sua formação, né? Depois ela veio aqui para São Paulo, a gente virou uma parceria, fazia aí, fazia aqui, mas se você e a Kátia não tivessem feito isso, né, com o Lorenz e depois com a Úrsula, talvez a gente não tivesse tido tanta oportunidade, né, de todos os profissionais que a Úrsula trouxe, tanto para Salvador quanto aqui para São Paulo, e assim a gente pôde experimentar todos eles, e cada um com a sua sabedoria, né? Guni Baxa, Christine Essen, Karen Schubert, quantos não? Laszlo, quantos? Mariane, tem muita Mariane gente boa, Frank, né? muita gente maravilhosa, com muita sabedoria. Então, no mínimo, eu te agradeço muito pelo teu movimento e o da Kátia, porque foi graças a isso que eu conheci a Úrsula, e aí todo um caminho também acabou de desenvolvendo, e assim, foi um privilégio. Foi um privilégio, tanto ter ido para Salvador e depois a gente ter continuado isso de alguma forma, quanto ter conhecido esses professores com tanta experiência e conhecimento, seriedade, ética, compromisso, foco, né, em querer realmente passar a ciência da constelação. Então, E eu acho também isso, né, Glaucia, que eu lembro muitas vezes eu falava, Úrsula, quem você vai mandar? E ela, primeiro, vamos escolher boas pessoas, né? Então, eu acho que esse olhar para a pessoa do constelador é algo que está sempre muito presente para mim, né? Porque como você, quem é que está ali manejando essa técnica, quem está vivenciando essa filosofia, porque eu acho que isso também é muito importante. O que é que a constelação fez com eles, né? Junto com tudo que eles viveram. Então, isso é muito tocante mesmo, e eu acho que é uma honra mesmo ter os professores. Uma vez, Cristina me perguntou, para que você convida a gente? Depois de tantos anos, você já sabe tudo. Eu falei exatamente o que você falou. Por mais que eu caminhe, vocês estão, no mínimo, 20 anos na minha frente. E vocês são sistemas vivos, vocês não param. Cada vez que eles vêm, eles são diferentes. Tem gente que fala, educação continuada. Meu maior orgulho é dizer que eu tenho 2.700 não sei quantas horas de formação internacional com eles. Porque não é porque é internacional, é com eles, né? E assim, como a gente aprende, né? E várias vezes você veio para Salvador, a gente também foi aí na conexão, né? Ver Siegfried Essen, né? Primeiro marido de Cristina. Quer dizer, são pessoas maravilhosas mesmo, e professores e de uma qualidade. Eu acho que a gente vai treinando, a gente vai ficando melhor aluno. Eu me sinto hoje uma melhor aluna de constelação. Esse olhar vai ficando mais treinado, a sua presença é mais inteira, mais íntegra, né? Para você se expor a isso com uma qualidade também, né? Disso te tocar. E acho que é uma honra mesmo a gente fazer parte desse fluxo, né? E tem um aspecto, né? Eu acompanhei o movimento básico interrompido, o movimento primário interrompido com a Úrsula Frank. Eu acho que eu vi esse módulo umas 10 vezes. Nunca foi do mesmo jeito. Sempre foi diferente. Sempre ela estava num lugar diferente, fazia diferente. Eu estava num lugar diferente para poder receber aquilo de outro lugar. Então, assim, isso eu falo muito para os alunos. Repita, porque cada vez que você fizer, vai ser uma coisa completamente nova, estado de consciência, uma condição, e olhar para eles fazendo, né, os mesmos movimentos com um refinamento muito especial. Marise, que delícia estar aqui conversando com você, agradeço muito esse bate-papo, é muito bom poder falar desse ancestral feminino, desse trabalho que você tem. Eu acho que isso ainda pode durar pelo menos mais 20 anos, porque temos muito para poder trabalhar com isso dentro desse feminino, dentro do patriarcado, o que isso significa, o lugar da mulher, e como resgatar sem se revoltar, como integrar o que foi possível para a gente poder se libertar e viver a nossa potência. Então, te agradeço muito por esse trabalho, porque realmente é um trabalho muito significativo, eu considero isso algo fundamental no sentido do resgate da dignidade do feminino, né?
Então, é assim que eu sinto esse trabalho que você faz, né? E também por você ter, sabe, ter trilhado isso tudo, porque assim eu também tive oportunidade. Eu também usufruí E desse aí, seu caminho. vocês também trouxeram também, né, muita contribuição, inclusive na tradução dos livros, na criação de textos. Quando você me perguntou, eu falei, eu falei disso a primeira vez na revista Conexão Sistêmica, lá no início, né? Então, eu acho que esse aspecto de poder eternizar a nossa história, né? Que vocês têm através das publicações. Isso é muito, muito lindo, e eu sei que não foi fácil, né? Não foi nada fácil. Eles deram muito de si. E quando a gente dá muito, a gente fica importante para o movimento, não essa importância que as pessoas dão, né? A importância que é real, né? Que É faz gerar um movimento, né? gerar um movimento Gerar um correto. movimento. Né? Ok, meu Mas bem. muita saudade de comer um acarajé em São Paulo. Oh, meu Deus do céu! Quando, né? Logo mais, quando a pandemia acabar, Logo, se a Deus gente quiser se logo, né? A encontra gente tem para esperança. poder fazer um saravá bem baiano, bem com axé. Obrigado, meu amor, pela tua Obrigada. disponibilidade, pelo teu trabalho, pelo teu caminho. E que você continue firme e forte. Saravá, ok? Beijo. Beijo Tudo para de os bom. Tchau. Falou, Jorge. Um abraço. Tchau.